Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tânia. Boa noite, doutor Niedo. Boa noite, senhores telespectadores. E é com muita honra que eu estou compartilhando aqui a bancada com você, Niedo. Muito obrigada. Bom, hoje, os senhores estão percebendo, a doutora Tabata teve um problema profissional, não teve tempo de chegar ao programa, e a doutora Tânia está aqui comigo e vai me ajudar a fazer o programa Em Defesa do Consumidor, e eu agradeço também a sua presença. Muito obrigada. Na semana passada, eu recebi do seu Newton Perecer, e ele escreveu aqui para o programa e disse o seguinte: parabéns pela coragem que vocês têm em falar a verdade e de defender o povo, mesmo ficando antipatizado com os poderosos. Mas eu sei que você não está nem um pouquinho preocupado com isso, Niedo e doutora Tabata. Eu ouvi qualquer coisa essa semana que passou, que a lei da desaposentadoria já passou pela comissão da Câmara e do Senado. Eu queria saber dos senhores em que pé está essa lei, porque eu sou aposentado e depois que me aposentei já trabalho há 5 anos em outro serviço. Por isso que a lei da desaposentadoria me interessa tanto. Sim. Aí, ô seu Nilton, semana passada houve aqui uma dúvida se já passou, se não passou a lei, e eu prometi, e a doutora Tabata prometeu, que hoje nós iríamos trazer essa informação para ficar bem claro. O que acontece com essa lei? Teve um projeto de lei, a lei da desaposentadoria, ela foi aprovada por uma comissão do Senado. O texto foi aprovado em caráter terminativo na comissão e precisará tramitar na Câmara dos Deputados
para realmente virar lei. Ela foi apresentada numa comissão do Senado e foi aprovada. Então, lá no Senado, ela não precisa ser mais aprovada. Ela agora tem que ser aprovada na Câmara dos Deputados para virar lei. O que aconteceu? Um parecer da Comissão de Tributação e Finanças da Câmara dos Deputados praticamente enterrou o projeto 2682/2007 do deputado Kleber Verde, do PRB, que prevê a desaposentação, ou seja, a possibilidade de o aposentado que continuou trabalhando com carteira assinada e contribuindo para o INSS trocar o seu benefício atual por um outro de maior valor. Então, não foi aprovado na Câmara dos Deputados, consequentemente, não virou lei. Então, não tem nenhuma lei aprovada sobre a desaposentadoria ou a desaposentação, como a gente costuma falar. Agora, eu trouxe aqui também tem diversas decisões favoráveis através da Justiça. Então, as pessoas que têm esse problema, como não tem essa lei, pode questionar através da Justiça, onde a gente encontra diversas jurisprudências e decisões favoráveis. Essa aqui, a decisão diz o seguinte: não vejo nenhuma incompatibilidade entre um ato que visa a aposentadoria e o outro que objetiva o seu desvazimento, ou seja, a desaposentação do titular do benefício. O ato administrativo aposentadoria é constitutivo positivo de direito para o aposentado. Já o de desaposentação é desconstitutivo negativo, consubstanciado em desobrigar a administração pública de continuar no custeio de um benefício previdenciário. Logo, a desaposentação libera o Estado de um compromisso pecuniário. Assim, a manifestada vontade de desvazimento do ato de jubilação pelo titular do benefício impõe à administração o seu pronto deferimento, sob pena de abuso de poder, posição intolerável num Estado democrático de direito. Além do mais, o que se consegue através da desaposentação não é o retorno da situação anterior do inativo, mas apenas a contagem do tempo de serviço vinculado à antiga aposentadoria para fins de averbação em outra atividade profissional ou mesmo para dar suporte a uma nova e mais benéfica jubilação. Por isso, insurge-se contra esse direito de renúncia do cidadão aposentado, sob o argumento de que a nova inativação será mais onerosa para o poder público. No mínimo, perpetrar hermenêutica jurídica sem nenhum compromisso com os princípios fundamentais da República, esculpidos pelo nosso legislador maior no artigo 1º da Lei Básica Federal de 1988, que é a Constituição Federal, né, doutora? Tais como a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho do aposentado. A renúncia é o ato jurídico mediante o qual o titular de um direito dele se despoja, sem transferi-lo a outra pessoa, quando inexiste vedação legal. Trata-se de uma modalidade de extinção de direitos aplicável basicamente aos direitos patrimoniais, pois ninguém está obrigado a exercer direito que possui, considerando o fato de a aposentadoria ser um benefício de prestação continuada destinada a substituir os proventos auferidos pelo trabalhador, enquanto exercia atividade laboral, assegurando-lhe o mínimo indispensável para a sua subsistência. É inquestionável que se trata de direito patrimonial e, portanto, disponível. Assim, sendo a renúncia ato privativo de vontade do aposentado, não há que se cogitar de interesse público a condicionar a vontade do renunciante. No que concerne à devolução das parcelas já recebidas a título do benefício anterior, em hipótese como a dos autos em que inexiste irregularidade na concessão do benefício percebido, é inteiramente descabida.
a exigência de que o demandante restitua ao INSS aquilo que recebeu em caráter legítimo. A devolução das prestações pagas resultaria na equiparação entre uma aposentadoria legalmente concedida e os benefícios obtidos mediante fraude, sendo esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, dentro do que eu mostrei para os nossos telespectadores, e o seu Nilton, está claro que não tem a lei. Na Câmara dos Deputados a lei não passou, então não tem a lei, mas tem diversas. Isso aqui é uma que eu trouxe, tem N decisões favoráveis à desaposentadoria. Quem está nessa situação sabe que não tem a lei, entra na justiça. Entra na justiça, o que a senhora sabe? Não, tem que entrar na justiça e ver, todo mundo tem direito, está no artigo 5º, né? Tem direito, se você estiver que entra na justiça para ter o seu direito ressarcido. Então, pela justiça, ganha, leva e tem o direito. Consegue a desaposentação. Desaposentação. Mas é isso aí. Minha gente, a gente traz aqui para o programa diversas matérias, né? Hoje eu trouxe uma matéria aqui que de repente tem alguém que diga assim, mas o Niedo fica inventando as coisas, mas não é inventar. Eu leio cada coisa, Niedo, você nunca inventa. Que me deixa assim meio estarrecido com a situação que nós estamos atravessando no país. Eu falo no país porque a gente vive no Brasil, né? No país e no mundo, né? Podemos falar no mundo. Olha aqui, horário eleitoral. Ninguém toca no assunto corrupção. Deve ter alguma razão. É o grande problema do Brasil, com certeza o maior, mas ninguém o enfrenta. Será porque todo mundo está de rabo preso? Ou talvez porque os abusos e os abusados são tantos que já configuram uma força eleitoral? E os marqueteiros aconselhem não tocar no assunto. A pergunta não quer calar. Quer dizer que a economia brasileira vai mal em consequência da crise internacional. Como assim? Essa crise, segundo a presidente da República, na época, não seria uma marolinha? Ué, se era uma marolinha, por que agora a gente está numa situação dessa? Mas era só marolinha, né, Nilton? Segundo ela. Isso. Durante o horário de propaganda eleitoral, já começamos a ver coisas insólitas. Querer mostrar a presidente Dilma como uma mulher comum chega a ser hilário, doutora Tânia. Cozinhando, né? Chega a ser hilário. Na cozinha. Será que ela faz comida mesmo em casa? Eu duvido. E mesmo assim, mostrá-la cozinhando de avental? Que coisa horrível. Só faltou lavar os pratos, que coisa não é? ridícula, Só faltou lavar os pratos. Doutora Tânia, que coisa ridícula. A propaganda política na TV parece uma miragem da verdade. Somente mentiras e enganações. Lembra-me a Ilha da Fantasia. Tudo lindo, tudo belo, tudo concluído e nada resolvido. Branca de Neve e seus 7 anões. Branca de Neve e seus 7 anões. É a Ilha da Fantasia completa. A gente ri, mas as coisas são muito sérias. São muito sérias. Sérias e perigosas. Falar em sérias e perigosas, só vocês viram o que está acontecendo. Saiu agora. Preste atenção no dia 5 de outubro. Está na internet aí, para quem quiser ver. Saiu agora uma pesquisa, onde tem essa pesquisa é do Ibope. Diz que, para o primeiro turno, a Dilma está com 34%. A Marina já está com 29% e o Aécio com 19%. Olha, para vocês verem como é que a coisa é séria. E o povo, graças a Deus, está entendendo essa situação toda. Acho que a Marola tenho quase que certeza, tenho fé em Deus que o povo vai mudar essa situação que nós estamos aí. Vai tirar essa cambada de cima da gente. Com certeza. Tenho quase certeza disso. Com certeza. E para o segundo turno tem uma projeção que se a Marina for para o segundo turno com a Dilma, a Marina vai estar com 45% e a Dilma com 36%. E se a Dilma for para o segundo turno com o Aécio, a Dilma estaria com 41% e o Aécio estaria com 35%. Então, os eleitores têm que prestar atenção quem é que a gente tem que botar para o segundo turno. Se a gente
puder não botar a Dilma, seria excelente. Seria excelente. Mas quem vai decidir é o povo, é o eleitor, é o povo brasileiro, e que pelas pesquisas a gente já está vendo que o povo... Tem uma luz no fim do túnel. Tem uma luz no fim do túnel. Eu costumo dizer, doutora Tânia, eu costumo dizer que eu não acredito em luz no fim do túnel. Eu levo a minha luz. Muito porque bem. Pode não ter a luz lá e eu fico no escuro. Eu costumo levar a minha luz. Isso. Entendeu? Mas também pode ser que tenha essa luz. Bom. Tomara. Aí quando eu falei agora em horário político, né? Não. Sim. Eu falei em horário eleitoral, eu vou falar em horário político. Que democracia é esta? Onde um político tem direito a 11 minutos na TV, outro a 4 e um terceiro a 2. Todos deveriam ter o mesmo tempo. Mas com as nossas leis, talvez os políticos se enquadrem pela oratória. Uns falam muito, outros falam pouco e alguns nada falam. E lembramos que há 30 anos fomos para as ruas comemorar a volta à democracia. Quanta ingenuidade a nossa. Não mudou nada, gente. Nada. Não mudou nada. É a mesma coisa de 30 anos atrás. O presidente candidato passou 4 anos fazendo propaganda em inaugurações, cerimônias diversas, convocações de emissoras para divulgações diversas, suas ou de seus ministros. Os outros candidatos, por qualquer coisa, são advertidos por propaganda antecipada. Temos que mudar isso, minha gente. É vergonhoso para uma democracia. Doutora Tânia, o que a senhora tem a falar sobre esse horário? Mas que democracia? De político. Que democracia? Eu nasci numa ditadura. Eu estou até hoje na ditadura, né? Acho que democracia é uma palavra que não se enquadra nesse país, não. Democracia, não. Nós não acho a diferença, doutora Tânia, é que a senhora hoje está numa ditadura política. A senhora começou a viver numa ditadura militar e hoje continua numa ditadura política. Mas vamos ter fé em Deus que a senhora um dia vai chegar numa democracia. Amém. Com certeza. Minha gente, teve um programa aqui que veio uma denúncia de uns helicópteros que andam pousando aqui nesse estacionamento do supermercado Bramil, que tem residências ali, tem comércio, tem tudo aqui. E aí, eu trouxe aqui as informações, segundo a ANAC, com a lei, com o Estatuto Aéreo, da proibição da decolagem, da aterrissagem e da decolagem desses helicópteros nesses locais onde tem residência, onde tem pessoas transitando. Inclusive, nós não temos um heliporto aqui na cidade? Já teve, não tem mais não. Não tem mais não? Aquele aeroporto lá já acabou. Já acabou? Já. Mas tudo bem. Então, existe N determinações para decolagem e aterrissagem de helicópteros. Existe N através da ANAC. Esses daqui são totalmente proibidos. O cara pode pedir a torre para aterrissar. Tudo bem, a torre pode autorizar. Mas tem que autorizar em lugares apropriados para aterrissagem. E esses lugares, mesmo apropriados, a responsabilidade é do condutor do helicóptero. Bom, aqui, nesse estacionamento aqui do supermercado Bramil, o helicóptero PTHKY-20, às 12h52 do dia 20 de agosto, aterrissou. O outro helicóptero, PRWD, no dia 24 de agosto, às 9h30, aterrissou. O outro helicóptero, PRWAT, no dia 25 de agosto, ontem, aterrissou às 11 horas da manhã. E hoje, dia 26 de agosto, às 10h55, o helicóptero PRJCM aterrissou. Esses helicópteros foram fotografados e filmados porque nós vamos entrar com uma denúncia na ANAC. Cabe entrar com uma denúncia na ANAC
juntar os prefixos do aparelho, juntar os horários e juntar as fotos e filmagens, o que foi feito. Foi feita a filmagem, foi feito as fotos e nós vamos entrar com uma denúncia na ANAC para que seja aberto um inquérito para que essas pessoas responsáveis por essas aterrissagens e decolagem sejam responsabilizados e devidamente punidos dentro do Estatuto da Aeronáutica, do Estatuto Aéreo da Aeronáutica. Então fica aqui um alerta e todo o povo friburguense que detectar esse tipo de irregularidade, entre em contato conosco que nós fazemos a denúncia, porque essas coisas não podem estar acontecendo. A gente tem criança, temos adultos, temos veículos, temos comércio, temos as moradias aqui e essas pessoas não podem estar colocando em risco a vida dessa gente toda para que eles usufruam do direito de andar de helicóptero. Eles podem até andar, têm direito de andar, têm dinheiro para andar, mas tem que respeitar o direito alheio. Eu posso fazer o que quiser, desde que eu respeite o direito dos outros. Correto. E os nossos direitos têm que ser respeitados. E quando vem contrariar os nossos direitos, nós temos que questionar e nós temos que denunciar. Eu encontro com muita gente que diz, eu não vou falar porque eu tenho medo. Ninguém tem que ter medo de nada. As pessoas têm que ter coragem e têm que usar aquele direito que você tem, que é o direito da cidadania. Você é um cidadão, tem direito de usar a sua cidadania e tem obrigação de denunciar. O denunciar não é favor, é obrigação, desde que você constatou o fato. Exatamente, exatamente. Tem que denunciar mesmo, sem medo, sem nada, está na lei, corretíssimo. Corretíssimo. Inclusive, na época da enchente, eles pousavam até aqui no campo do Friburguense, eu não sei se isso pode, né? Aqui que não pode, no estacionamento do Bramil que não pode. Isso é impossível. Bom, a gente não sabe de quem são os helicópteros, mas segundo informações aí que a gente também não pode afirmar, diz que parece que um é do dono do Bramil, o outro é do dono de uma outra empresa aqui por perto. Isso aí a gente não pode afirmar, que a gente não sabe. Todos falam da defasagem nas aposentadorias, menos os candidatos a presidente da República. Estes têm medo de falar, de se comprometer. O massacre começou a partir do ano 2000. Vejamos os números. O teto máximo de 10 salários mínimos recebe hoje R$ 3.588, quando deveria receber R$ 7.239. Enquanto o salário mínimo foi corrigido em mais de 190%, o mínimo dos aposentados foi corrigido em 114% no mesmo período. Tem ou não tem sido um verdadeiro massacre? O que a senhora acha, doutora? Claro, porque nós contribuintes, nós só somos massacrados. Agora o poder, o povo lá em cima só aumenta só a favor deles. Tem que... Por isso, parar. Os candidatos preferem não falar em aposentadorias. Chegou a hora da reação. Os aposentados têm que votar. Há uma diferença enorme entre as aposentadorias do INSS e a dos funcionários públicos, deputados e senadores. Estes recebem integral com grandes valores, 26 mil para cada senador e deputado, enquanto os ex-funcionários de empresas privadas são roubados com os esdrúxulos cortes e com a informação de que não há dinheiro para pagar. É um absurdo. Será, Nido, que eles iam viver com R$ 724 por mês? Esses senadores? Será? Será que vão? Pagando tudo, né? Tem que ver com 724, pagando água, luz, condução, comida, lazer, tudo que está na Constituição. Vamos ver se eles vivem com 724. Não vivem. Viver com 724 reais hoje, doutora Tânia, tem que ser malabarista. Artista. Não, tem que ser artista. É a mesma coisa que administrar a dívida. A mesma coisa que administrar a dívida. Exatamente. Para administrar a dívida é difícil, tem que saber de administrar. É a mesma coisa viver com 724 reais. É brincadeira. Por isso que eu digo sempre aqui, antigamente as pessoas
apanhavam as coisas no lixo para vender e para comer. Hoje as pessoas comem direto do lixo. Do lixo, exatamente. Aqui em Friburgo a gente já está vendo isso, né, Nilton? Está vendo isso aqui em Friburgo? Não precisa ir muito longe, não. Não. Na nossa cidade. Na nossa cidade já está acontecendo isso. Esse mês de agosto está fazendo aniversário a Lei Maria da Penha, né, doutora? É, a Lei Maria da Penha. A Lei da Penha está fazendo... 8 aninhos. Está fazendo 8 anos hoje, a Lei Maria da Penha. Agora, no mês de agosto. É. Não há respeito nenhum à Lei 11.340/2006, denominada Maria da Penha. As mulheres resistem à ocorrência e as medidas não são adotadas de imediato, nem pela polícia e nem pela justiça. Quando acionada, assim a lei não alcança o seu objetivo. A justiça e a polícia se tornam morosas e falhas, causando lesão corporal grave ou a morte de mulheres. Urge que a operacionalidade da lei seja regulamentada de forma obrigatória e não fique como poder discricionário do que acha a autoridade policial. Isso aqui, minha gente, claramente explicando, é o seguinte: a mulher sofre uma agressão, vai na delegacia, conta a sua história, a pessoa que lhe atendeu na delegacia entende pela explicação que aquilo ali não é um enquadramento para a lei 11.340, a Lei Maria da Penha, e não faz o resiste, não faz nada. E não é assim que a coisa tem que funcionar. O funcionário da delegacia tem que ser obrigado, ele não tem que julgar nada, ele não é julgador, ele não é juiz, não cabe a ele julgar. A mulher tem que ir lá, tem que contar a história dele, ele tem que fazer o resiste, tem que abrir um procedimento, e no procedimento será provado se é verdade ou se é mentira. Se a mulher não sofreu aquela agressão e a pessoa denunciada provar que não fez nada, a mulher vai responder por isso. Mas a denúncia tem que ser registrada, e não como está acontecendo. Aí quando chega na justiça, a moralidade da justiça é tão lenta, tão devagar, que não chega a lugar nenhum. As mulheres continuam sendo agredidas e continuam acontecendo, e são agredidas e mortas, né, doutora? Exatamente. Eu acho, Nilton, que o pior é também quando essa medida protetiva de 30 metros, 40 metros não pode chegar perto da mulher, isso não adianta, porque a pessoa ele vai lá e mata. E tem outra coisa, pior ainda que acontece, que quando a mulher é agredida, é muito agredida, ela vai na delegacia, faz a denúncia, aí 2, 3 dias depois o agressor faz um carinho, um cafuné, e a mulher volta lá e retira a denúncia. Isso é a pior coisa que acontece. Então, acho que essa Lei Maria da Penha, ela não adianta. Se você for fazer uma denúncia, você tem que ir até o fim. Não interessa se o seu parceiro vai fazer carinho e você vai lá e retira. Aí você acaba morrendo. Não é? 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Diz-se em política que somente 2 fatos são importantes: o fato novo e o fato consumado. O fato consumado da morte trágica do ex-governador Eduardo Campos produziu um fato novo da candidatura de Marina Silva, que mudou a eleição. Agora, outro fato novo pode interferir nas eleições de outubro. Atribui-se ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, preso na sede da Polícia Federal de Curitiba, a ameaça de que, se abrir a boca, não vai ter eleição. Seria uma maneira de mandar um recado para seus muitos amigos políticos para que o tratassem bem e a sua família. Como nos filmes da máfia, ao ver que não tem chance de se livrar da prisão e de que empresas de seus filhos começaram a ser investigadas pela Polícia Federal, Paulinho, como Lula o chamava, resolveu negociar com a justiça a delação premiada. Tudo indica que Costa vai falar o que sabe e o que pode. Influenciar as eleições de outubro, não a ponto de inviabilizá-las, mas de atingir políticos importantes em diversos partidos. E aí, doutora? O que a senhora acha? Pode inviabilizar ou só vai prejudicar político? Ele fala ou não fala? Ai, Nilton, o que a senhora acha? Eu estou tão descrente que eu acho que não vão deixar ele falar, não, Nilton. Doutora...
Não existe, a democracia nisso. Não existe não deixar falar. Um juiz vai ouvi-lo e ele vai falar. Ele tem direito. Ele tem direito à premiação. Mas será que vão deixar ele falar? Mas não tem o que deixar, doutora. Ele não tem direito? Tem direito. Ele não tem direito? Tá na Constituição. Então, se ele tem direito, ele vai pedir o juiz. Se o juiz vai deferir, vai ouvi-lo. Se vai ouvi-lo, ele vai falar. Agora, se ele não vai falar tudo, é outra história. Ele deve falar só um pouquinho, Não né? sei. Dependendo, ele é que está sabendo a situação dele. Quem está passando pelos problemas é ele e os familiares dele. Tomara que ele fale tudo, né? Sei lá, eu acho que a coisa está complicando, a coisa está ficando cada dia pior. Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar, né, doutora? Tem que acontecer alguma coisa nesse país, né? Não é possível. Vamos aguardar o que pode acontecer nesse país. Porque eu entendo o seguinte, tem que acontecer. Tem que acontecer. Do jeito que está, não dá mais. A senhora concorda que tem que acontecer? Do jeito que está, não dá mais. Não dá mais para deixar como está, não. Bom, o pessoal tem que acordar dia 5 de outubro. Nós tivemos aqui um problema, não é nem problema, né? Eu falo problema, mas foi uma aprovação. Para suprir 58 funções diferentes na administração direta, a prefeitura fará a contratação de 15. Tem uma porção de gente querendo saber o que é isso. Isso aqui é um documento, é uma colocação que foi colocada na internet, num blog. É blog que chama, blog, né? É blog. Né? Então vamos lá. E diz o seguinte lá, é no blog do Toque de Crack. Né? Não é meu isso não, isso é do Toque de Crack. Para suprir 58 funções diferentes na administração direta, a Prefeitura fará a contratação de 553 funcionários pelo período de 6 meses. Projeto do governo nesse sentido foi votado esta semana e foi aprovado com um placar apertado de 11-9 e uma ausência. Na prática, o objetivo da medida é garantir que os contratos temporários que estarão em vigor até o dia 28 de fevereiro do ano que vem, supram as demandas, sobretudo na saúde. Ao todo, são cerca de 320 vagas para médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e laboratórios. Farmacêuticos, motoristas de ambulância e agentes para os programas de estratégia de saúde da família, além de unidades básicas e o próprio Hospital Raul Sertão. A contratação, que será feita via CLT, por CLT, né? Por CLT, tem o respaldo do Ministério Público. Não sei até quando isso é verdade. Não, até quando tem esse respaldo. Isso aqui, eu estou dizendo, não é meu, foi colocado no nome, esse respaldo, que tem o respaldo do Ministério Público, eu aí, desculpe discordar, eu tenho aí as minhas dúvidas, né? E vai respeitar, graças a uma emenda apresentada pela liderança do governo na Câmara, a legislação eleitoral. O projeto do Executivo também prevê a contratação temporária para auxiliares de sepultamento, que são os coveiros, servidores braçais, carpinteiros, mecânicos, operadores de máquinas, motoristas, calceteiros e etc. A Prefeitura ainda contratará por 6 meses pessoal para atender às necessidades das creches e escolas da rede. Entretanto, vale ressaltar que o governo municipal segue elaborando o processo de concurso público que será concluído ainda em 2014. Isso aqui eu acredito, até porque estão vendendo nas bancas de jornais. Já estão vendendo as apostilhas para o concurso público. Votaram favoravelmente a contratação temporária, os vereadores Alexandre Cruz, Marcelo Verli, Cristiano Guenin, Márcio Damasio, Nani Nassif, Vanderleia Pereira, Jacutinga, Alci Fonseca, Joelson do Pote, Samuel Gracini e Gustavo Barroso. E votaram contrários: o Wellington Moreira, Wanderson Nogueira, Renato Abirrâmia, Cláudio Damião, Pierre Moraes, Cigano, Zezinho do Caminhão, Ricardo Figueira e Gabriel Mafor. Chico de Barros não compareceu à reunião.
O toque de crack vem batendo nessa tecla sozinho há algum tempo. Não está sozinho, não, porque nós aqui no programa Em Defesa do Consumidor também estamos batendo nessa tecla há muito tempo. Estamos juntos. Um dia seremos ouvidos e alguém vai tomar uma atitude. Por que contratar funcionários temporários se existem dezenas de servidores municipais que foram aprovados nos concursos de 1999 e 2007 e não foram chamados até agora? Mas a Câmara Municipal, que afastou o público das sessões, passando as reuniões para as 9 ou 14 horas, horário em que o trabalhador está em plena atividade, aprovou a matéria enviada pelo Executivo Municipal, mesmo sendo uma medida antipática. Por que funcionários temporários se a municipalidade tem mais de 2.000 funcionários desempregados em virtude das canetadas, recursos, mandato de segurança e outros artifícios que a legislação brasileira permite? Aliás, essa Câmara já mostrou nitidamente ao povo friburguense que não está nem aí para os seus problemas. A única coisa que os atuais parlamentares fazem bem é colocar nomes em ruas, distribuir votos de congratulações e aplausos, placas de agradecimentos e votos de pesar e etc. É só pegar a pauta bissemanal da reunião e ver que os atuais vereadores, com raríssimas exceções, não têm compromisso com o povo que os colocou lá. Como diria Boris Casoy, isso é uma vergonha. Escola sem professores, professores dobrando turno, outros desempregados, hospital sem material de trabalho, médico que não tem receita azul para fornecer aos seus pacientes, obras por fazer, raio-x que não funciona no período noturno e os vereadores aprovando contrato temporário. Perfeita essa colocação aqui do COID. Então a votação foi por 11-9. Daí, doutora? O que a senhora tem que falar dos concursados de 99 e de 2007? Continuam, né? Estão todos com as ações perante a prefeitura e não foram chamados. E tem outra coisa, eu acho que eu já vi esse filme no passado, né? Essa associação de médicos, não teve um governo já teve diversas. Aí eu queria até reforçar isso com relação, porque no Raul Sertã, no Sistema Único aqui em Nova Friburgo, não temos neurocirurgião. Não tem neurocirurgião. E para você fazer um eletrocardiograma, você só tem 2 postos de saúde que só tem esse aparelho, que é o de Olaria e de São Geraldo. Então a situação está crítica, né? E ainda realmente está voltando ao passado muito ruim mesmo. Alguém tem que tomar uma providência séria. Hoje, a doutora Tânia vai fazer o Cantinho do Idoso. Com muita responsabilidade. Como a gente faz todos os programas e isso aí é um compromisso do Programa Em Defesa do Consumidor com os nossos idosos. Então, doutora Tânia, por favor. Bom, com muita responsabilidade, né, doutora Tabata, vou fazer o seu Cantinho do Idoso hoje, para todos os idosos. Eu peguei um tema aqui do direito à vida, no artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. A presente lei trata do direito ao envelhecimento e sua proteção, elevando este à categoria de direito personalíssimo, tendo em vista a fragilidade do idoso, como categoria a ser tutelada face à sociedade, e o poder público que não pode criar mecanismo de supressão de direitos por ter esses sido elevados à categoria de direitos fundamentais da pessoa humana. O reconhecimento do direito dos idosos como direito fundamental em virtude da crescente relevância social que as pessoas nesta classificação etária alcançaram, ante a sua extrema fragilidade digna de tratamento prioritário. Assim, dentre os direitos dos idosos, destaca-se o direito à velhice, como desdobramento do direito à vida, à dignidade e à igualdade. Esta disposição do Estatuto tem cunho eminentemente protetivo, visto que almeja suprimir desigualdades. O envelhecimento como direito personalíssimo é essencial para resguardar a dignidade, garantindo às pessoas idosas o exercício de direitos equacionando em igualdade face aos demais indivíduos da sociedade. O artigo 3º da Constituição veda a discriminação da idade na busca de um bem comum. O direito ao envelhecimento constitui garantia destinada a resguardar a dignidade da pessoa humana. O Estado deve promover políticas públicas que protejam o envelhecimento digno a todos.
A proteção definida neste artigo tem o escopo de fortalecer o direito à vida, à saúde e à dignidade. As leis 8.842/94 e 8.742/93 visam estabelecer o pleno gozo de direitos a idosos, a sua proteção como objetivo a assistência a todas nesta faixa etária. O artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade, envelhecimento saudável com dignidade. Pois este dispositivo legal é imperioso e a atuação do Estado por meio da criação de políticas públicas que atuem sobre a desigualdade materiais dos idosos no tocante a seus direitos e necessidades especiais para a vida na velhice com qualidade. Assim, o Estado deve buscar tais objetivos de fomentar e efetivar políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade, visto que tais premissas passam a serem exigíveis face ao Estado. Esta norma está discricionada no poder público municipal, estadual e federal, como entes obrigados a garantir a efetividade do tratamento digno ao idoso. O dispositivo Ecomento cria todos os entes da Federação Brasileira o dever de efetivação de políticas sociais públicas a proporcionar segurança aos idosos ante ao seu direito individual fundamental à vida e à saúde. As obrigações do Estado na implementação de políticas sociais, quando destinadas a preservar direitos fundamentais, têm aplicação imediata, exigível pela Judiciária, constituindo mandamentos de aplicação imediata. Cabe aos aplicadores do direito cobrar do Estado a concretude desta norma para efetivar a exclusão social dos idosos. Bom, Doutora Tabata, eu espero que a senhora tenha gostado e todos os idosos do Cantinho do Idoso tenham gostado desse tema. Né? Que envelhecimento, todos nós vamos envelhecer, né? Não vai morrer antes, então tem que ter com dignidade, não é, Nido? É isso aí, doutora. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu quero agradecer a dona Lúcia Helena, que entrou em contato aqui com o programa, e ela colocou aqui para mim: parabéns pelo programa. Niedo, eu moro na Praça Getúlio Vargas, na Praça Presidente Getúlio Vargas, e vejo todos os finais de semana o que acontece em todas as ruas transversais e na própria praça. Niedo, a Rua Portugal em toda a sua extensão, até na Rua José Eugênio Mille, a Rua do Senai, o tráfico e o consumo rola direto. São jovens vendendo, consumindo, injetando em si próprio. É muito triste, Niedo, mas a polícia só fica zanzando na Avenida Alberto Brown. O 11º BPM não está fazendo um bom trabalho no centro da cidade nos finais de semana. O Tenente Coronel Espanha está sendo omisso. Obrigado, dona Lúcia Helena, pela sua colocação. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o Rogério Cabral, quando estava em campanha, prometeu que ia colocar câmeras em toda a cidade, inclusive na área rural, com fibra ótica. Quando questionado com que dinheiro ele iria custear todas essas instalações, ele, com a cara mais cínica do mundo, falava que já tinha firmas comprometidas com esse trabalho. E agora, 2 anos depois, ele nem toca mais no assunto. Monitoramento de câmeras hoje nas cidades não é mais luxo, é necessidade, porque a violência hoje no centro da cidade já está fora do controle. Perfeita a colocação do seu Carlos. Está fora do controle mesmo. Dona Cátia do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, esse crime violento que foi praticado neste final de semana não pode cair no esquecimento. Como pode uma pessoa ser violentada, agredida até a morte na praça principal da cidade e ninguém ver? A praça é cheia de pontos de apoio de rádio patrulha. Era para ter sempre viaturas circulando pela praça e ruas transversais. E o que acontece? Não só no centro, como em toda a cidade, na madrugada as viaturas somem, todas de circulação. A maioria se esconde para dormir. Nem de madrugada, já 8 horas da noite não vê mais. Não se acha mais nada. Não se acha mais. É verdade. Senhor Joacir de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo e doutora Tânia, o Hospital Raul Sertã vem há anos sendo destruído pelos últimos governos, mas agora chegou no fundo do poço.
Niedo, a minha cunhada foi internada na quinta-feira próxima passada no Hospital Raul Sertã com quadro grave de infecção renal. E, como sempre, só colocaram ela no soro e não fizeram mais nada. Mas o pior, Niedo, é a falta de tudo no hospital. Falta papel higiênico, falta toalhas, falta lençóis, falta cobertores e o pior, falta todo tipo de medicamento. Niedo e doutora Tânia, é o caos total. Isso nós estamos cansados de mostrar aqui para os nossos telespectadores, mas eu pergunto, cadê os órgãos de fiscalizações? Cadê? O que adianta botar mais gente para trabalhar se não tem material, que é importante? Mais gente para ganhar, né, Nildo? Não é para trabalhar, né? Senhor Jairo do Vale dos Pinheiros, obrigado pela participação. Niedo, parabéns pelo programa. Gostaria de colocar para você e para a doutora Tânia o quanto essa firma, Águas de Nova Friburgo, avilta o povo friburguense. Estamos, Niedo, acéfalo do poder público. Até quando iremos aceitar sermos roubados e não fazermos nada? Porque, Niedo, não somos cobrados pelo que gastamos e não por tarifas mínimas. Quem gasta mais, paga mais. Quem gasta menos, paga menos. Simples assim. E quem não gasta, não paga. Niedo, tarifa mínima é legal. Obrigado. Tarifa mínima é legal e tarifa mínima é legal e é roubo. Porque inclusive, se você não gasta, por que você vai pagar a tarifa mínima? Inclusive roubaram 5 mil metros a mais, né? Porque antes era 15 mil. Agora passou a 10 mil e continua o preço a mais. É verdade, maior. É verdade. Senhor Pedro de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, Friburgo é uma cidade maravilhosa, um povo abençoado, pena que tem uma classe política das piores do mundo. Eu não posso revelar o meu nome verdadeiro porque sou agente da SMOU, antiga Altran, e dentro do próprio alto comando da Altran começam os exemplos errados. O doutor Lorival, que tanto tempo participou do seu programa, hoje é o presidente da Jari Recursos de Multas. Não respeita os funcionários, não respeita os regulamentos, se sente o rei de Roma. Ele coloca o carro em cima de calçada, estaciona em vaga para deficiente, para em carga e descarga e etc. E quando um agente vai falar com ele, ele fica furioso com a gente. Obrigado, seu Pedro, pela sua participação. Até que, enfim, sai alguma coisa sobre o assunto. Bloqueio de bens da família Lula. Receita Federal está sendo impedida. Até que, enfim, sai alguma coisa sobre o assunto. Todo mundo sabe, mas não pode provar. Vindo de dentro da Receita Federal, a suspeita se concretiza. Espero que os funcionários concursados da Receita Federal realmente resolvam cumprir a lei. Vai ser uma festa, uma bomba. Exclusivo, embora assuma o discurso globalitário do combate à corrupção, a presidente Dilma anda hiper preocupada com o risco de rebeldia entre os servidores do alto escalão da Receita Federal. Dilma recebeu preocupantes informações de que alguns funcionários de carreira do órgão, à revelia do governo, promovem um acompanhamento pente fino da veloz evolução patrimonial do empresário Fábio Luiz da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a mídia chama popular e pejorativamente de Lulinha, apelido que Fábio nunca usa na vida pessoal. Por que será? Lula já teria pedido a Dilma para interceder no caso. Ela já avisou que nada pode fazer. O ex-presidente tentou, inclusive, contatos com a cúpula da Super Receita. Recebeu a mesma mensagem de que nada pode ser feito. Foi-lhe lembrado que o acompanhamento patrimonial dos contribuintes, dentro da lei e respeitando sigilos, há um dever funcional dos servidores concursados da Receita. Lula teme que vazem informações também eventuais sobre seu patrimônio pessoal, bilhões de dólares. Trata-se da 8ª fortuna do Brasil, segundo a revista americana Forbes.
E como sabe muito bem que o movimento de combate à corrupção é uma ordem de fora para dentro do Brasil, se apavora com o risco de retaliações promovidas por inimigos ligados à oposição. Além do medo de surpresas super desagradáveis com servidores sérios e independentes da super receita, de uma encara outra guerra institucional. A presidenta e os seus ministros são cada dia mais mal vistos pelo Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, integrados por 7 entidades de procuradores da Fazenda, Previdência Social, do Banco Central e de procuradores lotados em autarquias e ministérios. A entidade enxerga uma intenção do governo em submeter às vontades de militantes petistas todos os setores jurídicos da área federal, o que seria um desastre para o Brasil. Se já não bastasse as muitas autarquias dirigidas por QI, quem indica, né? Político do PT, o primeiro alvo do aparelhamento petista é a Advocacia Geral da União. Luiz Inácio Adams, chefe do órgão, elaborou um projeto de lei complementar que prevê a nomeação como advogados federais de pessoas de fora da carreira e sem concurso. Está na cara que serão os companheiros. O projeto de Adams considera infração funcional o parecer do advogado público que contrariar as ordens de seus superiores hierárquicos. O Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal define o plano como um atentado ao Estado Democrático de Direito e põe em risco a existência da própria AGU, que é a Advocacia Geral da União. Estão petizando a justiça. Há tempos já está ocorrendo. Luiz Inácio Adams é mais um do governo Dilma na corda bamba. Cotado para assumir a Casa Civil do Palácio do Planalto, na reforma ministerial que Dilma iria promover no começo do ano 2014, não emplacou o cargo. Também pode ver naufragar seu objetivo maior de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, tal qual seu antecessor José Dias Toffoli, apadrinhado do Dirceu. Alvos de processos pesados, como o do Mensalão e seus desdobramentos, os petistas definiram como prioridade o aparelhamento da máquina judiciária. Além de indicar ministros aliados para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, o partido também quer ter um controle maior sobre a Advocacia Geral da União, para impedir que o órgão crie problemas para os negócios escusos feitos entre a União e os empresários parceiros. É a intervenção petista nos órgãos de fiscalização da Receita Federal e da Advocacia Geral da União. Essa é a máscara do PT e dos companheiros do Lula, que é o chefe de todo o esquema da corrupção do PT. O bando vermelho, grande quadrilha, desembestada, que emporcalha o país há mais de 10 anos no poder. Essa matéria aqui eu achei importantíssima e perigosa ao mesmo tempo, né, doutora? Eu acho que daqui a pouco a gente vai rasgar a Constituição, né? Porque não está valendo mais nada, né? Já rasga a Constituição, queima e deixa o PT governar. Os senhores quer ver aqui? 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Em defesa de graça. Olha só, presidente da República. Olha, é a presidente da República, minha gente. Em sua entrevista ao Jornal Nacional, no dia 18/8, a presidente Dilma preferiu não comentar o comportamento do seu partido, que trata mensaleiros como guerreiros, argumentando que, como presidente, não comentava julgamento do STF. Todo mundo escutou isso, quem viu a entrevista. No entanto, saiu em defesa de Graça Foster, presidente da Petrobras, interferindo, portanto, nas investigações em andamento no Tribunal de Contas da União, que podem levar ao bloqueio dos bens de graça. Além do mais, sendo presidente, defende o direito de ministros do Executivo pressionarem o Tribunal de Contas para livrar Graça Foster
de ter os bens bloqueados. Olha só. Você é presidente da República. Mas por isso tem que rasgar a Constituição. Presidente da República e candidato à reeleição. Tem que rasgar, não tem mais jeito. É preciso ficar bem claro que as investigações estão pautadas sobre a má gestão dos administradores petistas à frente da Petrobras, responsável pelo maior rombo financeiro causado ao patrimônio da empresa. Pode até ser arma política usada pela oposição eleitoralmente, falando, conforme diz a presidente Dilma, mas os escândalos da Petrobras, quando da compra da Passadina, devem ser apurados com rigor. Caso tenha ocorrido doações de imóveis aos filhos por parte de Graça Forte e de Nestor Cerveró, as punições devem ser impostas de forma draconiana. Defender a Petrobras é interesse do povo brasileiro, mas jogar as sujeiras para baixo do tapete é inconcebível. Aí é interesse do PT. E é esse que eles estão tentando fazer, doutora. Né? O que a senhora... E vai continuar tudo do jeito que está. Olha, você acha que não é nem mais quadrilha, é gangue, tá... Eu não sei mais. É tanta tá coisa pior do que a máfia italiana. Que eu nem sei mais o que é isso. Onde nós vamos parar, Nedo? 5 de outubro. Perdi a comanda de consumação na balada. E agora? E agora? E agora? E agora, para meninos e meninas, escutem. Para vocês que vivem na balada. Vocês que vivem na balada, escutem. A pessoa se reúne com amigos para se divertir em uma boate. Barzinho, dança, canta e extravasa a noite toda. Quão perfeito está aquele momento, até quando vai ao balcão onde se encerram as contas e cadê a comanda? Perdeu, não sabendo sequer onde procurava. Lembra que em seu rodapé, em letras micro, estava escrito: no caso da perda ou extravio de comanda, sujeito a multa de R$500. Que já é um abuso. A partir daí, dar-se-á início a um longo e arrastado problema, pois o cliente diz ao gerente do estabelecimento que só consumiu R$40 e jamais 500 cobrados. Entretanto, tal diálogo não prospera, ao passo que o representante da boate impõe ao freguês o pagamento da penalidade pecuniária anotada. O consumidor se dispõe a pagar somente o que fora consumido, os R$40. Inicia-se aqui a outra metade do embate, uma vez que a pessoa é impedida de deixar o recinto, sendo de forma dantesca intimada pelos seguranças da casa, chegando a levar o suposto caloteiro a salinha, quartinhos fechado, onde a truculência e a força vence a retórica e o bom e claro direito. Primeira hipótese, a qual ouso chamar de modo light. O usuário acata os mandamentos do gerente e paga a multa expressa na comanda. Neste caso, o cliente, ao liquidar a arbitrária quantia, deverá impreterivelmente pegar o comprovante de quitação dos R$500 para, em sede judicial, ajuizar futura ação de repetição em débito, a qual obriga o estabelecimento a devolver em dobro o valor pago indevidamente por ele, montante este atualizado e corrigido monetariamente, não distanciando da faculdade de apresentar a ação de reparação do dano moral sofrido. Lógico. Concorda? É isso aí, doutora? Coação, tudo, sofreu coação, sofreu tudo lá dentro, danos morais. Perfeito. Danos morais. Segunda hipótese, o qual eu nomeio de modo hardcore. Não sei nem o que é. Hardcore. Nem eu sei também. O freguês se nega impreterivelmente a pagar o valor arbitrado. Neste caso, o consumidor deverá acionar a Polícia Militar ligando 190 e registrar o boletim de ocorrência sob a égide de estar sendo obrigado a fazer o que a lei não manda, ainda mais por meio de coação física e psicológica. Tecnicamente falando, o gerente dono do estabelecimento comercial insurge na prática dos crimes de constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal, e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, sob pena de detenção de 3 meses a 1 ano e reclusão de 1 a 3 anos, respectivamente, sem prejuízo de vindoura ação de reparação de danos morais. Que também tem o danos morais. Seja qual for a sua escolha, permaneça intransigente. Use pelo que é seu por direito. Já dizia o imortal jurista Rui Barbosa.
Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Olha aí, uma informação maravilhosa para quem perde a comanda. Isso é normal acontecer, né? Perder a comanda é coisa normal, isso né? Não pode, não tem lei que exija. Mas eles fazem tudo isso. É a mesma coisa quando você vai a uma casa noturna e chega lá e eles botam na comanda o conver artístico. E na hora que eles somam o que você gastou, somam o que comeu, somam o que bebeu, somam o conver artístico e depois tira os 10% do garçom. Está errado. Também está errado. Você não é obrigado a pagar 10%. No conver artístico não pode ter 10% do garçom. Exatamente. Você também mas não é obrigado a pagar os 10%. Todas as casas noturnas fazem isso. Como os 10% também já não é mais obrigatório. Não é mais. Como já é não obrigatório. Mas por isso que vocês têm que ver em defesa todas as casas noturnas proíbem isso. Por isso que nós tem que ser o direito do consumidor. Minha que gente, tem que falar. Olha aqui, a gente fala, as pessoas às vezes não gostam. Ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, proíbe o teste público das urnas eletrônicas antes das eleições de outubro. Aí não precisa falar mais nada, né? Como é que a gente pode acreditar? Como é que pode ser um país sério? Pode acreditar nesse governo? Como é que o mundo pode ver esse país? Não é um país sério. É o mesmo que fazer contagem de cédula em papel a portas fechadas e sem fiscalização. Mesma coisa. Transparência, zero. Valor do nosso voto, zero. Não vale nada. Zero. Ninguém sabe o que vai acontecer, não pode... Não tem comprovante, a gente não tem nenhum comprovante que votou na pessoa. Não pode fazer o teste público nas urnas. Não pode. Isso é um absurdo. Tudo é zero. Transparência é zero e o voto, valor do voto é zero. É um absurdo. É assim que o PT, com a ajudinha providencial do ministro Toffoli, pretende ganhar a eleição. Farsa total. A indicação de Dias Toffoli para presidir o TSE foi mais uma das artimanhas do PT para se garantir no poder. É o jeito petista de governar e ajeitar as coisas segundo seus interesses escusos. É a democracia petista em ação. Será, minha gente, que ninguém pode impedir esse absurdo? Eu acho que pode. Eu acho que pode, sim. Eu acho que o povo tem que acordar rápido. O povo tem que acordar e tem urgente impedir isso que está aqui. Não tem jeito. Quero agradecer a participação do senhor Hélio do Paysandu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, quero parabenizar você, sempre tem um coelho na cartola. Quando a doutora Tabata, por algum motivo, não pode vir, você nos brindou com a presença da doutora Tânia. Niedo, Cantagalo e Duas Barras tem câmaras de monitoramento. E Friburgo, que tem um poder econômico muito maior, não tem nada. E ficamos sem conseguir vermos resolvido um crime como esse do final de semana. É verdade. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a minha esposa tem um imóvel que a gente mora, mas a minha esposa, como eu, somos aposentados. E nos últimos anos, a minha mulher vem constantemente doente e o nosso gasto com remédios é muito grande. E por isso deixamos de pagar o IPTU. E a dívida chegou a R$ 1.139,13. E agora eles colocaram na justiça e a dívida chegou a R$ 2.333. E agora que a gente não pode pagar mesmo, só que nós somos humildes e com a pressão que eles fazem nos coloca em desespero. Niedo e doutora Tânia, há possibilidade de perdermos a casa? Não, claro que não. Doutora Tânia, por gentileza. Senhor Carlos, como é a única casa, né, que o senhor tem, o único imóvel, não, você não pode, não. Isso aí é o direito fundamental, está na Constituição. Ele não pode ser o seu único bem imóvel, sua moradia, você não vai perder a casa, não. Tá? Pode procurar um advogado para ser bem orientado. Tá bom, senhor Carlos? Não se preocupa, não. E outra coisa, doutora, quando ele for notificado pela justiça, tem prazo para recorrer. Tem prazo tudo. Não fica, pode deixar não deixa, recorrer. Não deixa ficar assim, não. Só procura... Qualquer dúvida que o senhor ainda tiver, nos procure, entre em contato conosco, que nós lhe ajudaremos nós de alguma maneira. Orientaremos o senhor, tá bom?
Senhor Cardoso de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo e doutora Tânia, porque a doutora Tabata não veio. A doutora Tabata faz muita falta. A doutora Tânia está se saindo muito bem. Muito bom obrigada. seria ficar as duas. Niedo, será que o prefeito, ao invés de colocar as câmeras na cidade, será que ele não colocou as câmeras em São Lourenço, a sua terra, não? Eu não duvido que lá tenha câmera, não. Naquele espaço grande e bonito dele, lá deve ter alguma câmera. Com certeza. Senhor Marcelo do Paissandu, obrigado pela participação. Niedo, eu tenho 64 anos e ontem fui ao Hospital Raul Sertã para fazer uma carteira para fazer exames de raio-x em ambulatorial. E fiquei apavorado, Niedo, com o caos que se instalou naquele hospital. A autoestima dos pacientes que ali estão precisando de atendimento é muito baixa. Niedo, onde anda o secretário de saúde, que só pensa em fazer política, e o povo que se dane? Quando ele assumiu, ele falou que tudo tinha jeito. Que jeito ele deu? Nenhum. Nenhum jeito. Todos eles que assumem, que assumem diz que tem jeito e não dão jeito nenhum. E somem, se escondem e ninguém acha esses homens. Estão acabando com o hospital. Ninguém acha esses homens mais. Niedo e doutora Tânia. A doutora Tabata acabou de chegar de Cordeiro e adorou a sua participação no Cantinho do Idoso. Niedo e doutora Tânia. Eu estou aqui em casa com a minha mãe assistindo o programa. Semana que vem estarei aí. Abraço a todos. Obrigado, doutora Tabata, pela sua participação no programa. Obrigada, doutora Tabata. Eu fiz direitinho, né? Estamos esperando a senhora para a semana que vem. Muito obrigada. Senhor Romário de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, adoro o seu programa, mas me perdoa, eu sou apaixonado pela doutora Tabata, porque a minha princesa não veio. É a concorrência. A sua princesa, seu Romário, hoje teve... Semana que vem ela vai estar aqui, senhor. Semana que vem ela está aqui. Foi para uma audiência e o tempo não deu para ela chegar aqui, mas semana que vem ela vai estar aqui. Ela vai estar aqui. Senhor Camilo, da Rua Augusto Cardoso, obrigado pela participação. Parabéns pela coragem de vocês. Niedo, eu moro na Rua Augusto Cardoso, rua que fica em frente às Casas Bahia. E quando o meu carro, na Rua José Eugênio Miller, ao lado do Senai, naquele prédio garagem, que todo mundo conhece como edifício garagem humanitária, pois, Niedo, eu quando chego um pouco mais tarde, eu tenho o maior receio de guardar o meu carro, porque aquelas ruas ficam desertas. Você não vê nunca uma viatura de polícia circulando pelaquela área. Niedo, aonde se metem as viaturas da polícia depois das 11 horas da noite? Boa pergunta. A gente precisa descobrir, né, seu Gabriel? A gente precisa descobrir onde elas se metem para denunciar ao coronel comandante, né? Isso, para ele tomar providência, né? Ele também não deve estar sabendo aonde eles se metem, né? Sabendo onde eles estão indo. Senhor Joel de Sá Martins, parabéns pelo programa. Niedo, parabéns pelo programa. Niedo e doutora Tânia, eu queria que você me esclarecesse, o supermercado Extra cobre estacionamento dos clientes e tem as marcações de idosos. E os idosos também pagam isso? É legal? Parabéns, Niedo e doutora Tânia, vocês são maravilhosos. Obrigada. Joel de Sá Martins. Obrigada, senhor. Estou na Rádio Friburgo AM 660, todos os sábados, das 5 às 4 às 6 horas da manhã, falando do Teixeirinha. Joel de Sá Martins está aqui, meu filho. Eu já tinha anotado para mandar um grande abraço, porque você é uma pessoa que eu tenho assim um carinho especial e uma grande consideração. Joel de Sá Martins, você também não tem que pagar estacionamento lá no Extra, não. Eu entendo dessa maneira. Não, e a senhora, estatuto do idoso, não tem que pagar, não tem que pagar, não. Cria um problema lá, não paga e briga com ele. E briga Se e eles vai, quiserem insistir, paga, traz o papelzinho, que aí a gente briga com eles. Aí nós brigamos. Tá bom? Do senhor Fernando do Arraial São Geraldo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a moça que trabalha na casa da minha mãe, no Cônigo, teve a sua mãe internada no sábado no Hospital Raul Sertã com um quadro gravíssimo de trombose nas pernas. Niedo, mesmo com um quadro gravíssimo que ela se encontrava, ela não recebeu tratamento especial nenhum, ficou até ontem no repouso feminino. Só ontem à tarde que ela foi levada para o quarto e até agora não foi feito o exame nenhum em suas pernas, para saber se é preciso operar, Niedo. Coitado do paciente,
que precisar atendimento no Hospital Raul Sertã. É que justamente falta também esse médico também muito para fazer. Né? Falta tudo, os doutora, falta lá. tudo, né? Falta tudo. É triste a gente ter que depender ouvir essas coisas. Senhor Maicon de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pela coragem de vocês. Niedo e doutora Tânia. Eu também não posso revelar o meu nome, porque também sou o agente da UTRAN, hoje SNOU, Secretaria de Município de Ordem Urbana. Tudo que o colega relatou é verdade. O doutor Lorival, que arrumou uma bocona no governo, porque ele só trabalha uma vez por mês e ganha muito bem, enquanto nós, a gente, ficamos com a cara na reta, nós nos indispondo com a população. Ganhamos uma mixaria. O doutor Lorival não respeita ninguém e comete todas as irregularidades possíveis de trânsito e não aceita ser chamado a atenção. Obrigado pela sua participação. Senhor Saul do Campo do Coelho, parabéns pelo trabalho. Niedo, sou ex-funcionário da fábrica Ipu e até agora só vivemos de boatos. A fábrica de Ipu foi vendida mesmo e nós, funcionários, como ficamos? Você sabe de alguma coisa? Ô, seu Saul, saiu ontem, foi ontem? Não, saiu no Jornal da Voz da Serra de sábado, uma entrevista do secretário de Fazenda com a subprocuradora da Prefeitura, dando uma explicação dessa história longa aí da fábrica Ipu, e segundo a matéria e segundo a informação do secretário de Finanças e da subprocuradora, até agora a Prefeitura não assumiu a fábrica Ipu, isso aí está na Justiça, tal, um monte, e tem embargos para ser julgado, está uma confusão danada, e a Prefeitura se pagou, até agora não recebeu nada, não tomou posse, não tem chave, não tem nada, aquilo ali continua a mesma bagunça como estava antes, não tem nada resolvido. Continua o elefante branco, continua como tudo aquele elefante branco, Prefeitura. E essa matéria, que está no Jornal da Voz da Serra de sábado, ainda diz, o secretário e a subprocuradora ainda diz o seguinte, que quem vai usufruir, depois desse assunto todo judicial resolvido, quem vai usufruir daquelas dependências da fábrica Ipu são os próximos governos, que esse não vai nem ter tempo de usufruir daquilo. Que beleza, está na matéria do Jornal Voz da Serra de um sábado. Espetáculo esse governo. Está na matéria. Isso aí foi dito não por mim, pelo secretário de Fazenda e pela subprocuradora da Prefeitura. Senhor Humberto do Cônego, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, somos 40 milhões de aposentados e os políticos, principalmente os 3 que estão na frente das pesquisas, não falam nada em melhorar as nossas vidas. Será, Niedo, que esses políticos sabem o que representou para o crescimento do nosso país? Essas pessoas hoje idosas é muito de nós doentes. E são os idosos, essas pessoas que estão doentes, foi esse pessoal que trouxe o Brasil até onde está, para entregar esse jovem para continuar. E eles não têm nenhuma consideração com essa gente. O que a gente tem que acreditar e ter confiança é que esses que estão aí também vão chegar onde nós chegamos. E se Deus quiser, tem muito deles que nem chegam onde nós já estamos, né? Muita gente fica pelo meio do caminho. E Deus é bom, Deus sabe o que faz, Ele sabe quem merece ir até o final e quem merece ficar pelo meio do caminho. E com certeza essas pessoas que fazem isso com os aposentados, com os idosos, com as pessoas que precisam de medicamento, Ele vai fazer o que deve fazer, vai não deixar chegar ao final. Para quê? Quanto mais longe chegar, mais pessoas essa gente vai maltratar. Exatamente, né, exatamente. Por isso que é o direito à vida, só que infelizmente é só no papel, né, Nildo? Então, tudo nesse país. Senhor Kleber de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo ótimo programa de vocês. Niedo, eu trabalhei durante 35 anos e com 59 para 60 anos, me sentindo muito cansado, requeri a minha aposentadoria, mas como não tinha 65 anos, fui aposentado proporcionalmente com 70%. Agora, aos 64 anos, eu estou trabalhando numa firma de gêneros alimentícios como supervisor de vendas e garanto ter 3 vezes mais que a minha aposentadoria. Eu posso pedir o cancelamento da minha aposentadoria para contribuir pelo meu salário atual e futuramente me aposentar bem? É isso aí, é a desaposentadoria, a chamada desaposentação, que o senhor, eu já expliquei aqui hoje no programa, o senhor só vai conseguir através da justiça, porque
porque foi aprovado numa comissão do Senado, mas quando chegou para a Câmara dos Deputados, eles engavetaram isso e não tem lei ainda. Mas através da Justiça, existe N decisões favoráveis, é o caminho que o senhor vai encontrar, né, doutora Tânia? Tem que ir para a Justiça mesmo. Tem que ir para a Justiça, né, Tem que ir para a Justiça. Senhor Henrique, da Rua Moisés Amélio, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Niedo, eu moro nessa rua há mais de 40 anos e era tão tranquilo essas ruas que você podia sair da Rua 7 de Setembro até o Barripu às 2 horas da madrugada com 100 mil reais na mão que não te acontecia nada. Mas hoje você não pode nem andar de carro a essas horas da madrugada que você corre o risco de ser roubado e ficar até sem o carro. E as câmeras que o prefeito ia instalar em toda a cidade, Niedo. Senhor Henrique. Nós queremos saber, vamos lançar uma campanha, Niedo, onde estão as câmeras? Vamos lançar uma campanha. Eu tive uma ideia de nós abrimos aqui hoje, doutora Tânia, um abaixo-assinado, né? Para a colocação dessas câmeras e colocar em diversos postos na cidade para as pessoas assinar, para a gente forçar esse prefeito, a população forçar esse prefeito, pelo menos a botar essas câmeras, né? Porque as coisas estão acontecendo aí todo dia e toda hora. E não é só à noite não, Niedo, durante o dia também. Também, não tem jeito, cara. Não tem mais horário não. Consumidora consegue suspender o aumento abusivo do plano de saúde. A autora de uma ação, ao completar 59 anos de idade, teve um aumento de 92,93% da mensalidade do plano de saúde, tendo procurado por diversas vezes o plano de saúde, que é a Unimed de Belém, solicitando a solução do problema, sem, entretanto, obter êxito, tendo a empresa requerida alegado que o aumento se tratava de suposto reajuste legal com previsão contratual por ter a requerente completado a idade. O aumento onera excessivamente a consumidora, gerando desequilíbrio contratual, pois a cláusula que prevê o aumento em razão de mudança de faixa etária não prevê os percentuais de cada uma delas. E a aplicação de percentual de 92,93% configura clara abusividade em afronta à regra do artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. E ainda está em desacordo com as normas da Agência Nacional de Saúde, que é a Resolução Normativa Consul 63/2003. A juíza da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém deferiu a liminar para determinar que a parte ré proceda ao reajuste dos valores cobrados do plano de saúde da autora, conforme a determinação da ANS, e ainda que abstenha-se de interromper a prestação de serviços de saúde à reclamante. A ação pede ainda a indenização por danos morais no valor de 20 mil reais e a devolução dos valores pagos a mais pela consumidora. Os senhores estão vendo? Quando eu digo aqui que as pessoas têm que exercer os seus direitos de cidadania, é isso aqui. Legais, não é? Os direitos legais, está aqui. Simples. A consumidora se sentiu prejudicada, entrou com a ação e está aí. Já ganhar. Tem uma liminar. Exatamente. E vai questionando. Enquanto tem uma liminar, o plano de saúde não pode cobrar. E vamos lá, e vamos brigar. A justiça é lenta. Está bem. Ela é lenta, mas chega ao final. Chega. Tudo que começa, acaba. Exatamente. Né, doutora Tânia? Pode demorar. Demora, mas acaba. Mas acaba. Demora, mas acaba. Então, isso é uma coisa abusiva que o plano de saúde faz com as pessoas. Mas as pessoas têm que fazer, porque se você sofre por tudo isso, sofre por tudo isso, se você não faz nada, você é um covarde. Não adianta reclamar comigo, reclamar com o vizinho, reclamar com a esposa, porque não vai chegar a lugar nenhum. O caminho é lá, na justiça. Para que tem a justiça? É para isso. Para que tem juiz? É para julgar. Para que tem desembargador? É para julgar. A justiça é lá. Demora? Demora por quê? Porque o Estado não aumenta, porque o Estado, Nova Friburgo já precisa de ter mais vara civil e não tem. Com certeza. E aí os governos não aumentam isso. Não aumentam isso, fica defasado, fica pouco funcionário, fica pouco juiz para muito processo e as coisas ficam mais demoradas. Mas de quem é a culpa? São dos políticos, são dos governantes. E é esses políticos, é esses governantes que quem tem que decidir a vida dessa gente, trocar essa gente, somos nós, eleitores.
E a oportunidade vem agora. Cidadãos de bens, não é, Cidadãos de bens. E a oportunidade vem agora, no dia 5 de outubro. Dona Helena do Arraial, São Geraldo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, no Hospital Raul Sertã, não tem angiologista. Por isso, os pacientes que têm trombose, problemas de varizes, etc., não são atendidos nunca. Olha só. Obrigada. Tá É esse médico que eu queria falar. Esse médico que você queria falar. Angiologista. A senhora teria alguma outra coisa para falar aqui, né, doutora? Neurocirurgião que eu Coloca, falei. aproveita esse assunto da dona Helena lá do E lá Arraial São também Geraldo não e coloca tem, isso aí. Também no Raul Sertã não tem neurocirurgião. Tinham 5, não tem mais. E também, para você fazer eletrocardiograma, só tem 2 postos de saúde aqui em Friburgo, que é o de Olaria e São Geraldo. Então, a pessoa que, para se operar, o pré-operatório, tem que fazer esse eletrocardiograma. Então, você espera, está na fila 2, 3 meses, 4 meses, e vai esperando, aí morre, né? E assim caminha Nova Friburgo. Doutora Miriam, mora na rua José Eugênio Milha, que é a rua do Senai. Obrigado pela sua participação. Ela colocou aqui para mim, Niedo e doutora Tânia, tem total razão a nossa rua por ter muitos arbustos. E ela fica escura mesmo de dia. E há pouco mais de uma semana, um garoto de 12 anos teve o seu tênis e a sua mochila roubados às 2 horas da tarde. Está aqui, ó. É as câmeras, o povo gente, é que vamos sofre, fazer o povo não mente. O negócio não é brincadeira. Vamos achar onde estão as câmeras. Niedo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, anulou a decisão do ex-ministro Joaquim Barbosa, que determinou o leilão de bens de Marcos Valério e de sua mulher, suficientes para o pagamento da multa, a qual o operador do mensalão foram condenados de R$4.400.000. Os condenados comemoram com razão a ausência de Joaquim Barbosa na corte e nós, cidadãos de bem, só temos a lamentar a generosidade de alguns membros do STF, contrários às justas e lúcidas decisões do ex-presidente. Por decisões como a do ministro Luiz Roberto Barroso, é que o Brasil ainda levará séculos para se transformar em país decente e sério. Nossos tribunais, além de minimizar as penas de notórios ladrões do dinheiro público, evitam que eles ressarçam o erário, num incentivo à corrupção, aos desmandos e à desonestidade. Sabedores que são de terem ao seu lado o palio da justiça, sob forma de impunidade, homens sem escrúpulos e políticos desonestos se veem à vontade para perpetrar os maiores absurdos e debocham do cidadão correto e trabalhador, mais conhecido como contribuinte. O ministro Barroso mandou desbloquear os bens de Marcos Valério. Com essa nova composição do Supremo Tribunal Federal, os mensaleiros vão acabar recebendo um pedido de desculpas e uma gorda indenização do Estado, doutora. Não é difícil acontecer isso não, doutora. Mas aí vira o quê? Pizza? Eu não estou falando isso de deboche, não. Não, pizza já virou. Eles são os caras ainda pedirem desculpa a eles e ainda serem indenizados, porque pizza já virou há muito tempo, né? Se não fosse o Joaquim Barbosa, nada tinha acontecido. Nada tinha acontecido. Dona Leda do Perecê, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu e meu marido temos o plano de saúde da Unimed. Só que agora o meu marido precisou fazer uma cirurgia de cataratas e a Unimed não cobriu o preço total da lente que meu marido passou a usar. Uma parte a gente teve que pagar. Isso é legal? Eu entendo que não é legal e a senhora pode pedir o ressarcimento dessa parte que eles não cobriram. A senhora concorda, doutora? Mas tem que ler o contrato também, né, dona Lida? Porque aquelas entrelinhas que, infelizmente, ninguém lê o contrato quando assina, né? Mas pode pedir o ressarcimento, mas tem que ler o contrato. O Detran precisa explicar porque as clínicas de saúde credenciadas para a renovação da carteira de habilitação só aceitam o pagamento de R$ 59,00 em espécie. Que tipo de desconfiança poderia haver com alguém que depende dessa clínica para obter um documento essencial? Cheque não é dinheiro? Cheque não é moeda corrente no país? Cheque é. Ué, e por que não aceita cheque, só aceita dinheiro? Isso é proibido, gente.
É contra a lei. Essas são as clínicas que têm convênio com o Detran. Os senhores que forem lá e que quiserem pagar seu exame que eles não aceitarem, questionam contra essas clínicas, que elas não podem fazer isso. A pessoa tinha que ir lá com R$59 e moedinha de 1 centavo. Não é? Eles Não, mas não tem que fazer isso não, tem que questionar juridicamente. Principalmente. Isso é um absurdo. Senhor Amaral das Browns, parabéns pelo programa. Niedo, você domina tão bem esse programa que nos passa que você, além de advogado, é também jornalista. Parabéns, você é muito bom. Meu amigo Amaral, eu não sou nem advogado e não sou nem jornalista. São duas coisas que eu não sou na vida. Nem advogado, nem jornalista. Eu fui a minha vida toda bombeiro. Com muita honra, né? Gosto de fazer esse trabalho e faço com o maior carinho e venho aqui com o maior prazer em fazer esse programa e levar todo esse conhecimento aos nossos telespectadores, ao povo friburguense. E é um prazer vir aqui todas as terças-feiras. Com certeza, os senhores podem ter certeza disso. E vou dizer mais uma coisa que eu sempre digo aqui nesse programa. Nunca ninguém vai me tirar do ar desse programa. Eu só vou sair do ar desse programa o dia que eu quiser. Porque ninguém vai me tirar do ar. Ninguém vai me ameaçar. Ninguém vai me amedrontar. Porque eu não tenho medo de nada, porque tudo que eu falo é sério, eu faço um trabalho sério, eu sou um homem honesto e primo pela verdade. Então ninguém vai me tirar do ar. O povo friburguense pode ter certeza disso. Doutora Tânia. Concordo plenamente, gênero, número e grau. E eu, obrigada, senhores telespectadores, espero que tenham gostado da minha presença. Obrigada, doutora Tabata. Né? O seu cantinho do idoso foi bonito. Tenha uma boa semana e até terça-feira que vem. Bom. Tem mais uma perguntinha aqui, antes de eu fechar o programa, do senhor Ronaldo do Cônico. Obrigado, senhor Ronaldo, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a doutora Tânia está de parabéns. Eu também tive que pagar as lentes do meu pai e da minha mãe. Como disse a doutora Tânia, essas entrelinhas são jogo. Olha, eu concordo plenamente que a doutora Tânia falou que tem que ler o contrato. Mas só vou discordar de uma coisinha. O Código de Defesa do Consumidor é superior às entrelinhas de Mas qualquer... por isso tem que se entrar na justiça. O Código de Defesa do Consumidor é superior a qualquer entrelinhas de qualquer contrato. Então, eu continuo dizendo, é na justiça. É na justiça. Quero, primeiro, parabenizar a doutora Tânia pela estreia no programa de hoje, que saiu maravilhosamente bem. Eu agradeço, Nieda, mais uma oportunidade. Vou atender um pedido aí de um telespectador que diz que seria bom ficar as duas doutoras. Vou combinar com a doutora Tânia e com a doutora Tabata. Você quer ficar no meio das duas, dentro né? das possibilidades, vou trazer as duas. A doutora Tabata hoje, o Cantinho do Idoso é do Programa em Defesa do Consumidor, não é propriedade da doutora Tabata, é do Cantinho do Consumidor. Mas é muita responsabilidade. E a senhora hoje substituiu a doutora Tabata fazendo o Cantinho do Idoso. Muito maravilhoso, obrigada. maravilhoso a sua estreia, maravilhoso o Programa em Defesa do Consumidor. Obrigada. Eu agradeço a vocês que vêm aqui com todo carinho me ajudar a fazer esse programa. Agradeço essa população friburguense que entra em contato conosco, que participa do programa pelo telefone, que nos ajuda a fazer esse programa. Sem vocês seria muito difícil fazer esse programa e adentrar na casa de vocês todas as terças-feiras. E agradeço de coração a Carminha, o Jairo, essa equipe técnica maravilhosa da TV Foco, que me coloca no ar todas as terças-feiras. A todos, o meu muito obrigado, um beijo no coração de vocês todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada, boa noite. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browner, número 3, 2523-0618.
Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.